A paz do Senhor, irmãos, tudo bom com vocês? É com muita alegria que hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem do Senhor para a vida de vocês. E hoje eu quero te convidar a você abrir o seu coração e se entregar verdadeiramente ao Senhor. Hoje eu creio que Deus tem uma palavra grandiosa para o seu coração. Amém? Vamos lá. Eu quero te convidar a entender a importância da oração nas nossas vidas. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Lucas 9. Nós vamos ler o 28 e o 29 apenas, tá? Que vai dizer assim: Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Glória a Deus. Senhor Deus, neste momento nós estamos aqui para te adorar e honrar o teu nome, Pai. Que a tua presença esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja aqui, Senhor Jesus, fazendo o seu querer e a tua vontade. Meu Pai, faz o teu querer, Senhor. O Senhor tem liberdade sobre as nossas vidas. Que seja o Senhor falando e não eu. E que o Senhor cresça e eu diminua, meu Deus. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem, ela nos mostra o quão é importante a oração na vida de um cristão. Os seus discípulos, os discípulos de Jesus, eles tinham como exemplo Jesus como um homem de oração. Um homem que sempre estava orando, que perseverava em oração. E quando os seus discípulos falam com Jesus, eles não pedem para que o Senhor os ensine a pregar, a ministrar, a fazer milagres. Não! Eles pedem para que o Senhor possa os ensinar a orar. Porque eles sabem o que é a oração, o quão importante é a oração. E nós podemos ver que Jesus, ele é um professor, ele é um excelente professor que coloca todas as teorias dele em prática. Ele é o único professor que coloca todas as teorias dele em prática. Jesus, ele sempre andava em constante oração, ele sempre falava, né? A gente sempre via ele como exemplo de oração, depois de realizar milagres, depois de falar que ele subia ao monte, ele estava sempre orando e sempre se conectava ao Pai. E o que é que chama a atenção desses discípulos a querer seguir essa mesma caminhada de Jesus, a querer seguir esses mesmos passos do Senhor, de estar em constante oração, de buscar o Senhor? Pelo simples fato de mesmo Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele buscava orar e buscava estar mais próximo do seu Pai. Ele buscava estar sempre conectado a Deus. Jesus, aquele que veio à terra como carne e osso, ele poderia sentir as mesmas dores que nós. Ele poderia não. Ele estava sujeito a sentir as mesmas dores, as mesmas paixões, sentir as mesmas vontades que eu e você sente. Sujeito a tudo o que nós passamos, o que a gente passa. Ele estava sujeito a isso também. Mas ele sempre seguia em constante oração, sempre perseverava. Quando o Senhor, ele sobe ao monte, ele leva com ele Pedro, João e Tiago para o monte. E ele demonstra que ali, ele andava, muitos o seguiam, ele andava com 12, um traiu ele, e apenas 3 dele, dos discípulos, eram íntimos dele. De antemão, a gente já tem aqui uma lição que Jesus, ele quer nos passar. A gente pode andar com muitos,
A gente pode ter muitos amigos, mas poucos vão ser próximos. E muito menos vão ser íntimos das nossas vidas. Nós precisamos escolher pessoas íntimas para que nós possamos ter mais intimidade com elas, para que elas possam não afastar a gente dos caminhos do Senhor, mas sim que elas possam trazer a gente para os caminhos de Deus. Muitas vezes nós temos amizades que nos distanciam da presença do Senhor, e não é isso que Ele quer. Não estou aqui falando que os outros discípulos estavam distanciando ele de estar com Deus, não, jamais. Mas ele tinha mais afeto, ele tinha ali mais intimidade com aqueles 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. E nós podemos ver essa intimidade que Jesus tinha com eles em algumas passagens. Por exemplo, Pedro, João e Tiago, eles eram mais íntimos do Senhor. A gente pode ver em Lucas 9, do 28 ao 36, que é nessa passagem que nós estamos falando agora, do Monte da Transfiguração, que ele sobe ao monte para orar. Em Marcos 5,37, a ressurreição da filha de Jairo, quando Jairo, ele chama Jesus para poder ressuscitar sua filha, e Jesus fala que ela somente dormia, descansava, e Jesus, ele entra somente no quarto com os 3 discípulos, somente os 3 discípulos o acompanham até o quarto, Pedro, João e Tiago. E Mateus 26, 36 a 38, a oração no Getsemane, a oração onde Jesus, ele sobe com os discípulos até o monte, e ali Jesus, ele conta suas angústias para os discípulos. Imagina ali Jesus contando que está angustiado antes mesmo da sua crucificação, o quanto ele estava chateado. E nós podemos entender que ser íntimos de Deus é quando nós estamos em constante oração. Não tem como nós nos conectarmos com o Pai sem ter uma comunicação com Ele. Não tem como a gente falar, eu não tenho filho, mas não tem como você falar com o seu filho, ou seu filho falar com você, sem ter comunicação. Mesmo que seja em libras, mesmo que seja somente em leitura labial, isso é uma comunicação. E nós precisamos ter uma comunicação com Deus. E como é a comunicação com Deus? É orando. Aqueles discípulos, eles estavam no monte e Jesus, ele estava orando, mas os discípulos, eles não tinham o mesmo fervor, eles não estavam com a mesma sede de orar a Deus como Jesus estava. E na palavra vai dizer que aqueles discípulos, eles estavam lutando contra o sono. Eles estavam cansados, eles estavam lutando contra o sono, eles não estavam com aquela vontade de orar, então eles caem no sono. Muitas vezes nós estamos vivendo situações nas nossas vidas que nós estamos dormindo espiritualmente. E muitas vezes nós não estamos vivendo e vivenciando experiências que Deus quer que nós venhamos viver, porque nós não estamos buscando o Senhor da maneira que Ele quer. Nós estamos dormindo também espiritualmente, porque nós não estamos buscando o Senhor da forma que Ele nos pede. Em Lucas 9,32, aí alguns versículos após o que nós lemos, na mesma palavra, na mesma passagem vai dizer que Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quem eram esses 2 homens que estavam com Jesus? Era Elias e Moisés. Jesus, ele estava ali orando, buscando a face de Deus, ele estava ali se comunicando e se conectando ao Pai. E ali, Jesus aparece com ele, Moisés e Elias. Eles estavam conversando ali sobre o seu êxodo, sobre a sua partida, a crucificação.
E os seus discípulos, eles contemplam ali naquele momento aquela gloriosa visão que ele está tendo ali de Jesus. Aquele momento maravilhoso que ele está tendo de ver ali a transfiguração de Jesus, de ver ali aquela experiência. Mas aqueles discípulos, eles se tornaram somente meros espectadores. Eles estavam dormindo e eles despertaram com aquela gloriosa visão, com aquela gloriosa vista de Jesus com os dois, com Elias e Moisés. Eles se tornaram apenas meros espectadores. Eles poderiam estar vivenciando coisas maiores, sim, mas eles caíram no sono, porque eles estavam com sono, e eles dormiram espiritualmente. Jesus, ele sobe no monte, não para ensinar a fazer nenhum milagre. Ele sobe não para ensinar a fazer milagres, a ensinar a pregar. Jesus, ele sobe ao monte simplesmente para se conectar ao Pai. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele subiu para se conectar ao Pai. E naquele momento, ele foi transfigurado. O seu rosto começou a brilhar. O seu rosto brilhava assim como um sol brilha. E a palavra vai dizer que as suas vestes ficaram brancas, mais brancas do que já eram. É dessa maneira que nós precisamos nos conectar ao Pai. Quando nós oramos, quando nós estamos realmente se derramando na presença de Deus, nós precisamos estar transformados, transfigurados, nós precisamos estar repletos de luz, nós precisamos mostrar que temos dentro de nós uma luz que brilha, e essa luz que brilha é a luz de Jesus. É a luz do Espírito Santo, que as outras pessoas possam olhar para as nossas vidas e possam falar: esse daí tem uma luz diferente, esse daí brilha diferente, tem algo nele que é diferente. E o que é diferente nessa vida? É o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser a diferença neste mundo. Nós precisamos mostrar ao mundo que há uma luz dentro de nós que brilha, e essa luz que brilha, ela é a luz de Jesus. No livro de Lucas, ele conta como nenhum outro a vida intensa de oração de Jesus. Desde o início do seu ministério até o término do seu ministério, vai contar. Em Lucas 3:21, desde o batismo de Jesus, Jesus orou. Em Lucas 5:16, depois de curar um leproso, Jesus saiu e foi orar. Em Lucas 12, antes de escolher os seus discípulos para apóstolo. Em Lucas 9:18, quando Pedro declara a sua fé: tu és o Cristo. E Lucas 28:29, que é do Monte da Transfiguração. Em Lucas 10:21 e 22, a alegria espiritual sobre o reino de Deus. Lucas 11:1, Jesus ensina a orar. E Lucas 22:31, 32, 41, 44 e 45, a negação de Pedro. E no Monte das Oliveiras. E em Lucas 23, 34 e 46, Jesus, ele pede para que Deus possa perdoar os soldados, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. E por fim, Jesus ele ora ao Pai e ele entrega o seu Espírito. Nós podemos ver que em todas essas passagens, Jesus ele está orando antes de cada momento decisivo do seu ministério. Jesus ele não fazia nada sem orar ao Pai. E por que nós, meros pecadores, dizermos ser cristãos, tomamos atitudes, tomamos decisões e não oramos ao Pai?
não pedimos que Deus possa nos abençoar, não pedimos que Deus possa nos conduzir ao melhor caminho, que Deus possa nos direcionar. Quantas vezes nós tomamos atitudes, nós tomamos decisões e lá na frente, talvez nem depois de muito tempo, mas talvez ali 5, 10 minutos depois, nós nos arrependemos e quebramos a cara. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas com a força dos nossos braços, mas nós temos que entender que nós precisamos estar conectados ao Pai. Nós precisamos estar cada vez mais próximo ao Senhor. Jesus, ele inicia o seu ministério orando. Ele inicia o seu ministério ali naquele momento do batismo, ele ora, o Espírito Santo desce sobre a vida dele em forma de pomba, e Jesus, ele é conduzido ao deserto, onde ali ele passa 40 dias no deserto, jejuando, 40 dias, e não comeu nada durante esse tempo. E a palavra vai dizer que ele teve fome. Ele teve fome. 40 dias. Eu fico um dia sem comer, eu já passo mal, já tenho que levantar minhas pernas. E Jesus, 40 dias sem comer. Você acha que ele somente ficou sem comer? Você acha que ele somente abriu um jejum, que ele ficou de jejum e não adorou, não orou, não fez nada? Você acha que ele somente ficou ali de jejum, somente fazendo uma dieta? Não. Jesus, ele venceu as tentações no deserto. Ele venceu as tentações ali naquele momento, vai mostrar, naquela passagem da tentação do deserto, mostra o quão é importante nós termos a intimidade com Deus. O quão é importante nós estarmos conectados e ligados ao Pai. Porque ele venceu as tentações. Você acha que ele não orou? Ele orou? Você acha que ele não deve ter louvado? Ou você acha que ele somente ficou ali, sentado, sem fazer nada? Jesus, ele nos ensina que a intimidade com Deus é mais importante. Ele nos mostra que ser íntimos de Deus é renunciar à nossa própria vontade. Ser íntimos do Senhor é renunciar o nosso próprio querer. Não adianta nós querermos estar mais próximos de Deus, mas querer estar da mesma forma. Dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus opera, que Deus faz, mas estar da mesma maneira e não querer mudar. Estar mais próximo do Senhor é renunciar às nossas próprias vontades. Renunciar àquilo que o mundo nos traz. Renunciar àquilo que o mundo nos oferece. Buscar uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de intimidade. Nós precisamos entender a dar prioridades a Deus. Buscar primeiramente as coisas do reino dos céus. Nós vamos destacar aqui algumas prioridades que nós precisamos entender a dar a Deus. Como primeiro, a renúncia. Nós precisamos renunciar às nossas vontades. Precisamos renunciar o nosso querer. Precisamos renunciar a nossa satisfação terrena para buscar as coisas celestiais, para buscar o reino espiritual, o reino celestial em primeiro lugar. Nós precisamos entender que, primeiramente, é o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Arrependimento. Segundo fator, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que nós possamos olhar para trás, os pecados que nós cometemos e falarmos: meu Deus, que nojo, eu tenho nojo do que eu fiz, eu me arrependo todos os dias das coisas que eu fiz, e deixar aquilo para trás e viver uma vida conforme Cristo quer, deixarmos aquilo que nós nos arrependemos, deixar aquilo para trás e olhar para frente, olhar a cruz de Cristo como a salvação.
Nós precisamos cair em si todos os dias, assim como aquele filho pródigo. Ele caiu em si, ele tinha tudo na casa do pai, ele saiu da casa do pai, ele foi viver uma vida dissoluta, uma vida sem regras, ele quebrou a cara, ele estava no lamaçal de pecado, e ele cai em si, se arrepende e volta para a casa do pai, porque ele sabe que na casa do pai é onde ele vive, aonde ele vive bem. Intimidade com Deus, o nosso terceiro fato, o nosso terceiro tópico. Ser íntimo de Deus não está ligado somente a você ir para a igreja, a louvar, a levantar a mão, dar um glória a Deus, está ali na presença do Senhor, está ali na igreja cheio. Mas e depois que você sai daquelas quatro paredes, o que você faz fora? Ali é que demonstra quem realmente é o verdadeiro cristão. Porque estar dentro da casa de Deus é fácil você se mostrar cristão. Estar dentro da casa de Deus é fácil você pregar para quem está dentro da casa de Deus. É fácil pregar para crente. É fácil levantar as mãos e dizer eu sou de Cristo dentro da igreja. É fácil se encher dentro da igreja, mas e fora da igreja? Como que está a sua intimidade com Deus? Nós precisamos buscar mais de Deus dentro da igreja e muito mais de Deus fora da igreja. Nós precisamos nos encher fora da igreja, dentro da casa, dentro de casa, dentro de lugares aonde ninguém te conhece, aonde ninguém está te vendo. Nós precisamos nos encher da presença de Deus. Precisamos estar mais e mais próximos de Deus, aonde ninguém consegue nos ver, aonde somente você e Deus, eu e Deus enxergam. Ter intimidade com Deus. Oração, obediência, amor ao próximo, estar mais ligado ao Senhor. Estar ligado com o Senhor. Ter intimidade com Deus não é somente ir para a igreja, mas é ser a igreja. O nosso outro tópico é santificação. Aonde hoje em dia é muito difícil nós vermos isso nas igrejas. Muitas igrejas, não estou dizendo que é na sua igreja, na minha igreja não, mas muitas igrejas aceitando as pessoas da forma que é, claro, precisa ter um passo, precisa ter uma reconciliação, mas aceita a pessoa da forma que é, e essa pessoa ela não muda, ela se mantém da mesma forma que está desde quando chegou, talvez fique até pior, porque não tem um arrependimento, não tem ali uma santificação, não busca melhorar com o Senhor. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar a ser santos, assim como Cristo foi, e assim como Cristo, Ele pede para que nós venhamos ser santos, como Cristo foi, buscar mais e mais de Deus, tomar a nossa cruz e seguir o caminho do Senhor, morrer para este mundo para viver para Cristo, se santificar, Não adianta a gente buscar a Deus, falar que somos cristãos, que somos de Cristo, se a gente não se arrepender e não querer mudar. Quando nós estamos cada vez mais próximos do Senhor, quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Deus, buscamos estar cada vez mais próximos de Deus, o que nos agrada, o que enche os nossos corações, não é as bênçãos de Deus, mas sim é o Deus da bênção. Não é aquilo que Deus faz nas nossas vidas, mas é aquilo que Deus é nas nossas vidas. Porque foi por mim, foi por você que Cristo morreu naquela cruz. Foi por mim, foi por você que Cristo passou por tudo aquilo que teve que passar.
Nós precisamos entender que o evangelho não é somente pedir, que a oração não é somente pedir, mas o verdadeiro evangelho é a entrega, é nos entregarmos. A verdadeira oração é nos entregarmos. Senhor, eu me entrego o meu dia ao Senhor. Meu Deus, eu entrego a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento, o meu trabalho, a minha vida, tudo eu te entrego. O evangelho é entrega e não é pedir. Muitas vezes nós estamos pedindo um avivamento, muitas vezes nós estamos chamando, nós estamos clamando, aviva-nos, aviva-nos. Nós somos lenha, nos encha, nos transforma, nos incendeia. Senhor, nós somos a geração eleita, nós temos lenha para queimar, nós queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mas será que nós estamos realmente buscando o verdadeiro avivamento? Será que nós estamos entregando as nossas vidas e pedindo para que Deus possa fazer o querer dele? Nós pedimos, Senhor, nos encha, queremos ser cheios, faça com que nós venhamos transbordar. Mas para quê? Nós estamos cheios, mas não conseguimos passar isso para ninguém? Nós estamos transbordando, mas não conseguimos contaminar ninguém com a nossa unção? Nós estamos pedindo para que Deus possa nos encher, mas para quê? Se nós não saímos nas ruas, se nós não saímos aí pelos becos pregando a palavra, se nós não saímos nas praias, nós não saímos nos lares, nós não saímos nas cadeias, nós não saímos em lugar nenhum para falar da palavra de Deus, o único lugar que nós venhamos falar é aqui na igreja, é aqui na internet, é aqui no nosso quarto, com os nossos amigos que já conhecem a palavra de Deus. Mas para que então ser cheio, se nós estamos somente com pessoas cheias e não estamos com pessoas vazias para poder passar e transmitir essa unção? Para que nós pedimos para ser cheios? Mas nós queremos ser a geração eleita. Queremos ser as pessoas cheias espirituais. Eu ando na rua, chupa bala house. Siri anda na praia. Siri anda na praia. Mas não queremos transmitir isso para ninguém. Não queremos passar isso para ninguém. Muitas vezes nós já fomos lenhas, já queimamos, já pegamos fogo naquele primeiro amor, onde a gente foi incendiado, foi queimado pelo Senhor, e a todo momento, em todo lugar, e para todas as pessoas que conhecemos, nós passávamos uma mensagem: olha, Jesus te ama. Mas parece que o primeiro amor foi se esfriando e foi acabando. Nós precisamos tirar essas lenhas velhas do nosso altar. Nós precisamos tirar essas cinzas queimadas do nosso altar. Nós precisamos tirar essas cinzas molhadas que não pegam mais fogo do nosso altar, e nós precisamos limpar o nosso altar e pedir para que Deus possa colocar cinzas que queimam, colocar lenhas que queimam, lenhas novas, lenhas que não se cessam, que não para de queimar, lenhas de renúncia, lenhas de avivamento, lenhas de intimidade, lenhas de verdadeira adoração a Deus, lenhas de oração, lenhas de santificação no nosso altar, para que nunca mais possamos parar de pegar fogo. Nós precisamos pedir verdadeiramente um
avivamento sincero, um verdadeiro avivamento, não um avivamento de palha. Nós pedimos um avivamento, mas o nosso avivamento é o quê? É chegarmos na igreja e cantar, é estarmos limpando a nossa casa com louvor e sentir um arrepio, sentir ali a presença de Deus. O que é um verdadeiro avivamento para você? Um verdadeiro avivamento está aqui. Atos 1:5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1:14. Todos se reuniam sempre em oração, com um só propósito, juntamente com algumas mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Presta atenção. Todos se reuniam sempre em oração, com um só propósito. Aqui não está dizendo todos se reuniam para um convívio, todos se reuniam para conversar, todos se reuniam para comer alguma coisa. Não. Todos se reuniam sempre em oração com um só propósito. E qual era esse propósito? A busca do avivamento. A busca do verdadeiro avivamento. Atos 2:1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que possuíram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitavam. Isso é o verdadeiro avivamento. Todos estavam reunidos sempre em oração, com um só propósito. E todos ali foram cheios. Todos buscavam um só propósito. Era 15 minutos? Não. Era 1 hora? Não sabemos. Era 10 horas? Não sabemos. Mas todos buscavam intensamente, com um verdadeiro propósito. O verdadeiro avivamento, a busca pelo Espírito Santo, a busca pela intimidade, não é a busca pelo arrepio, não é a busca pelas emoções, é a busca pelo verdadeiro avivamento. A maior ligação que existe entre um pai e um filho é a comunicação. A maior ligação que um pai e um filho têm é a fala, é a comunicação. Independente da forma que você vai falar com o seu pai, você vai se comunicar. Independente do que você vai falar com o seu pai, você vai se comunicar. Nós precisamos ter uma comunicação com o nosso pai. Nós nos comunicamos com os nossos pais aqui, biológicos, mas como está a nossa comunicação com o nosso Pai Celestial? Talvez hoje você esteja aqui, assistindo esse vídeo, e faz muito tempo que você não se comunica verdadeiramente com seu Pai Celestial. Faz muito tempo que você não dobra o seu joelho, não se quebranta e não ora verdadeiramente de todo o seu ser, de todo o teu espírito, com o Pai. Hoje nós precisamos mudar isso. Hoje nós precisamos entender que a comunicação com o Pai é uma comunicação sincera. Não é você ajoelhar e orar ali sempre a mesma oração. Não é você orar 15 Pai Nossos, 30 Ave Maria. Não. É você ter uma conversa com o seu Pai, com Deus. É como você conversa com o seu melhor amigo. Nossa, hoje meu dia foi assim. Hoje meu dia foi assim. Nossa, amanhã eu quero fazer isso. Deus, hoje meu dia foi maravilhoso, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Nossa, obrigado pelo Senhor ter me dado mais um dia de vida, para que eu pudesse fazer com que outra pessoa
ficasse feliz com o que eu disse para ela, para que outras pessoas pudessem ver aquilo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós precisamos ter sabedoria nas nossas vidas. Nós precisamos ter sabedoria nas nossas orações. Assim como Lucas 11 vai dizer no versículo 2, só a primeira parte, Jesus ele nos dá uma ordem. A ordem que ele nos dá é que quando nós formos orar, que nós precisamos orar. Jesus ele nos dá uma ordem e ele fala que nós precisamos orar. A oração ela é um fator principal nas nossas vidas. Em Lucas 2 diz lá na primeira parte, Jesus respondeu, quando vocês orarem. Em Lucas, deixa eu ver aqui, em Lucas 11:1, Jesus ensina os discípulos a orarem. E em Lucas 11:2, Jesus, ele responde, quando vocês orarem. Ele não está falando, por acaso, se vocês forem orar, não. Ele está dando uma ordem, quando vocês orarem. Por quê? Porque ele sabe que nós precisamos orar. Ele sabe que nós precisamos nos comunicar com o Pai, nos conectar com o Pai. Nós não podemos utilizar a nossa oração somente como uma fonte para pedir as coisas, para desejar as coisas. Você já parou para entender, já parou para perceber que muitas vezes nós oramos não porque nós queremos agradecer a Deus, mas nós oramos por necessidade. Nós oramos porque aconteceu alguma coisa nas nossas vidas. Nós oramos porque nós precisamos de uma porta aberta. Nós oramos porque nós estamos passando por alguma situação. Nós oramos porque nós precisamos de algo. Não oramos, ajoelhamos no chão toda manhã e falamos, Deus, obrigado por mais um dia. Hoje mesmo, você orou e agradeceu a Deus por mais um dia? A primeira coisa que você fez hoje de manhã foi você acordar, olhar o seu telefone, acordar, tomar café, ou foi acordar, Senhor, obrigado por mais um dia. Eu entrego meu dia nas suas mãos. Olha a importância que é nós estarmos conectados ao Pai. Nós precisamos pedir para que Deus possa estabelecer a vontade dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos pedir para que Deus ele possa fazer o querer dele nas nossas vidas. Porque se ele nos chamou, ele garante. Aquele que nos chamou, ele garante tudo. Nós precisamos pedir para que Deus possa suprir nas nossas necessidades diárias. Senhor, eu te entrego tudo na sua vida, ou nas suas mãos. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Que o Senhor possa me dar aquilo que eu preciso. E quantas vezes nós oramos, pedimos, Deus, faça o seu querer, eu te entrego a minha vida, e que o Senhor possa fazer aquilo que eu preciso. Quantas vezes Deus já nos surpreendeu com esse tipo de oração? Que nós entregamos a Deus, nós pedimos a Deus para que Ele possa fazer a vontade dEle, e Ele nos deu mais do que aquilo que nós pedimos. Se nós pedimos, um exemplo, algo de qualquer coisa, Deus, Ele nos surpreende com algo muito maior do que nós pedimos. Nós precisamos pedir para que Deus possa nos livrar das tentações futuras, das tentações, das armadilhas que o inimigo tenta nas nossas vidas. O Senhor Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e ali ele venceu as tentações. Ele estava conectado ao Pai, e ali ele venceu as tentações. E nós precisamos estar conectados ao Pai, pedir para que Deus possa nos dar discernimento espiritual, para que nós possamos também vencer as tentações futuras do inimigo. Porque se você falar que não tem tentação, é mentira. A tentação, ela não é somente algo, nossa, eu sou casado,
e o inimigo está me tentando com outras mulheres. Não! A tentação vai além disso, não é só isso. São coisas que nos afastam do Senhor. Por exemplo, são coisas que você pediu para Deus: Deus, eu quero muito um carro, eu quero muito um carro, eu quero muito um carro, eu quero muito isso. E quando Deus te dá, você pega aquilo e você some, você não liga mais para Deus. Muitas vezes Deus fala não pra gente, porque Ele está nos dando um livramento. Nós precisamos ter discernimento espiritual para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Mas para que nós possamos ter discernimento espiritual, nós precisamos estar conectados ao Pai. O Senhor Jesus, Ele inicia o seu ministério orando. Ele passa o seu ministério inteiro orando, e Ele traz com Ele a mensagem de o quão é importante a oração nas nossas vidas. Jesus subia para o monte, não para ensinar a ministrar, não para ensinar a fazer milagres, prodígios, não para falar que um discípulo é maior que o outro, não. Jesus, Ele subiu também no monte para orar, e antes da sua crucificação, Jesus subiu no Getsemane, no monte, e ali Ele estava orando ao Pai. Ali Ele estava orando e pedindo para que Deus pudesse afastar dele aquele cálice. Ele estava angustiado, ele estava agoniado, ele estava suando, e suando sangue. Ele pede para que o Pai pudesse afastar o cálice, aquele cálice. Você acha que Jesus, Ele não sabia o que estava por vir? Jesus, Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o propósito dele na terra. Ele sabia o propósito dele que estava chegando perto. E Jesus, Ele pede: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Ele queria, mas ele renunciou à vontade dele e falou: Deus, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E eu fico imaginando Deus olhando para ele e falando assim: não, este cálice eu não vou afastar de você. Este cálice você vai beber até a última gota deste cálice. Você vai beber tudo, é amargo, você vai beber tudo, até a última gota deste cálice. Porque essa última gota é por você. Essa última gota é para mim. Foi por mim e foi por você. Essa última gota foi a minha gota, foi a sua gota. Foi por mim e foi por você essa última gota. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância no Senhor. Foi por mim e foi por você essa última gota. Você acha que Ele queria? Mas Deus, Ele faz cumprir o propósito dele na terra. E Jesus bebeu até a última gota, por mim e por você. E Jesus, Ele é preso, Ele é levado ao monte, Ele é levado à cruz, e ali Ele cumpre o seu propósito. Mas mesmo estando ali na cruz, Jesus, Ele ainda salva mais uma vida. Mesmo estando na cruz, Ele ainda salva mais uma. Ele mostra o quão grande é a intimidade com Deus. Entre Ele, estava ali na cruz, 2 ladrões, na sua esquerda e na sua direita. Um zombava dele: se você é mesmo o Deus, você é mesmo o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo e salva a gente. Mas o outro reconhece quem ele era. Ele reconheceu Cristo. E naquele momento que ele reconheceu a Cristo,
Ele fala: Cristo, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu paraíso. E Jesus ali, ele salva das mãos, tira das mãos de Satanás mais uma vida. E ele salva ali. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ele dá mais uma lição para as nossas vidas. Que a última palavra é dele. Que nos últimos segundos, nos últimos minutos, nos últimos segundos, ele ainda pode salvar. E Jesus, ele entrega o seu espírito, ele ora e entrega o seu espírito e morre. Aquela cruz era para eu e você estarmos lá. Na direita e na esquerda era para eu e você estar um em cada lá. Aquela cruz foi o maior ato de amor que alguém pôde fazer. Foi por mim e foi por você. Aquela cruz demonstrou a verdadeira intimidade, o verdadeiro propósito. E o Senhor Jesus, ele nos demonstra que a oração é a chave do Evangelho. A oração é a via de comunicação entre o Filho e o Pai. Jesus, ele iniciou seu ministério orando e ele finalizou seu ministério orando. A importância da oração, Jesus vem trazendo, que é a comunicação, que é o ponto-chave, que é a entrega, porque o verdadeiro evangelho é a entrega. Como que está a sua vida de oração hoje? Que você possa entender e compreender que nós precisamos orar. Senhor, neste momento nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa fazer o seu querer e a sua vontade sobre nós. Meu Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada sem o Senhor e nós dependemos, precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas. Faça o seu querer, faça a sua vontade, meu Pai. E que o Senhor possa trocar, Pai, as nossas lenhas. Que nós possamos colocar no nosso altar lenhas que peguem fogo, lenhas que não cessem de pegar fogo. Lenhas de renúncia. Lenhas de querer buscar o verdadeiro avivamento. Senhor, eis-nos aqui para fazer o seu querer. E que o Senhor possa ter a liberdade sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Que você possa buscar mais e mais da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.